Animais antigos, vistos em Ilhas Antigas. Beleza, como vão, amigos? Bem-vindos ao Arvin Polo Televisão. Os animais antigos, claro, podemos encontrar nas Ilhas Antigas. Então, se você for a essas ilhas, não é improvável que você os veja. Agora sim, exatamente agora, imagine que você está no meio de uma floresta pré-histórica. É isso que você vai ver. Um dos animais que você vai ver aqui é o pássaro dodô. Essa ave é parente do pombo nos dias de hoje. Suas asas são um pouco curtas, por isso ela não consegue voar. Mas ela tem pernas fortes que usa para chutar seus inimigos. O chute dela não é fatal, mas causa muitos danos. O tamanho dela é quase 46 vezes maior do que o de uma pomba normal. E por outro lado, não é só o dodô. O que você pode ver nas Ilhas Antigas, porque você também pode ver aqui esse grande animal. Este é o Platybeladon, e ele já está extinto há 23 milhões de anos. Mas não se preocupe, porque esse antigo elefante era herbívoro, ou seja, comia plantas e frutas, e não estava interessado em comer carne humana. E se os elefantes do nosso tempo têm uma tromba longa, o Platybeladon era diferente, porque ele tinha uma mandíbula assustadora, muito larga e muito dura. As presas dele também eram muito afiadas, capazes de quebrar árvores e despedaçá-las para sua alimentação. A presa inferior dele também tinha 1 metro de comprimento, mas a presa superior era ainda mais assustadora, porque mesmo sendo pequena, ele conseguia movê-la para cima e para baixo em diferentes direções. Por isso, não havia chance de sobrevivência se fosse perfurado por ela. Por outro lado, as Ilhas Antigas realmente eram perigosas onde quer que você fosse. Sim. Aqui está o macaco monstruoso chamado Gigatopithecus. O Gigatopithecus também era vegetariano, ou seja, comia plantas e frutas. Os cientistas descobriram isso porque analisaram a própria mandíbula do Gigatopithecus. Seus dentes eram grandes e cercados por esmalte, o que era perfeito para mastigar plantas. Mas mesmo assim, apesar de ser vegetariano, ele também possuía muita força. Por isso ele podia bater forte. Ele pesa cerca de 300 quilos, por isso seu corpo realmente ficaria quebrado se ele te atacasse. Por isso você realmente deve ter cuidado quando estiver em uma floresta antiga. E se você conseguir escapar dele, tome cuidado ao andar, porque você pode acabar pisando no pica da sardenha, ou talvez no sapo dourado. Por outro lado, se você conseguir escapar de todos eles, então tome cuidado com isso aqui. Este é o quincana, um grande réptil que vivia nas antigas reservas de água das florestas. Se você ouvir, corra imediatamente, porque nos dias de hoje os crocodilos se movem devagar, porque as pernas deles são tortas, mas os quincanas são diferentes, porque as pernas deles são retas e eles correm em linha reta, e o tamanho dele é 1,5 vezes maior, comparado ao coxincuba. A boca dele também está cheia de dentes tortos parecidos com lâminas, que parecem um moedor de carne que você vê nos mercados. E se ele te morder e você conseguir fugir, ainda assim, você pode perder a vida porque vai perder muito sangue do corpo por causa dos ferimentos. E o lugar mais seguro que você realmente deve ir aqui, para não ser comido por ele, é subir nas árvores. Mas tome cuidado, porque ao subir na árvore você pode acabar encontrando o urso de cara curta lá em cima também. Esses 3 monstros de 3,5 metros são carnívoros, ou seja, eles comem carne. E ele precisa comer 16 quilos de carne por dia só para sobreviver. Mesmo assim, embora seu crânio seja um pouco parecido com o crânio dos felinos, ele não é fofo. Sim, suas presas são enormes, localizadas em cada lado como as de um tigre. E junto com isso, ele tem músculos poderosos na mandíbula. Por isso, ele não consegue quebrar só o corpo humano. Na verdade, até tendões e ossos ele consegue esmagar facilmente. E mesmo que você consiga escapar dele, ele não era o único animal selvagem que vivia na floresta naquela época. Se você viesse aqui, você veria aqui o Tiliasim, ou mais conhecido como lobo da Tasmânia. Ele parece um cachorro, mas seu comportamento é parecido com o de um lobo. Ele também tem listras no corpo como um tigre, e o rabo dele é parecido com o dos cangurus. E o mais assustador é que ele conseguia abrir a boca em quase 120 graus.
Por isso, sua mordida era muito dolorosa. Para escapar, era preciso correr rápido. Ele não conseguiria te alcançar porque os lobos da Tasmânia eram lentos e tinham pernas rígidas. Por outro lado, outro animal que também conseguia abrir muito a boca era o Gorgonops. Os cientistas acreditam que o Gorgonops conseguia abrir a boca dessa forma, a mandíbula em 90 graus. E o bom dele é que ele conseguia correr rápido, diferente dos lobos da Tasmânia. Além disso, o Gorgonops foi o primeiro animal a ter dentes pontiagudos parecidos com espadas. Por causa disso, ele conseguia matar rapidamente, e quando o Gorgonops não terminava de comer sua presa, outro carnívoro chamado Androssauro vinha e comia o resto. Ele devorava usando seus dentes achatados, que também usava para quebrar ossos. Ele costumava comer os restos do Gorgonops. Por isso, para não ser comido por ele, é claro, não deixe o Gorgonops te comer. Além disso, nas antigas florestas também havia quem gostasse de matar devagar, para que você sentisse a dor por mais tempo. Nesta floresta há um território do esquecimento reservado só para criaturas extremamente perigosas. E só um milagre pode realmente te salvar aqui. Por exemplo, esta é a pegada que parece ser de um T-Rex. Mas na verdade ela pertence ao Terror Bird. Esse monstro tinha 1,5 metro de altura, com pernas longas e fortes, e graças a isso ele conseguia alcançar ou perseguir rapidamente suas presas. A velocidade dele, acredite se quiser, era de 97 km e quando ele te alcançava, ele te derrubava e te chutava com suas garras. Ele rasgava sua pele e seu corpo até você sentir a dor lentamente. E depois disso, ele cortava seu corpo com seu bico extremamente afiado. E aí ele vai comer seus órgãos vitais. E para escapar dele, você deve correr em zigue-zague. Porque ele corre muito rápido, mas só em linha reta, não consegue fazer curvas. E também é melhor você subir em uma árvore, porque esse pássaro, na verdade, não sabe voar. Mas tome cuidado mesmo assim, porque há predadores que conseguem se camuflar ou se esconder em lugares onde você não percebe. Sim, e esse é o Titanoboa. É difícil vê-lo, mesmo que seu tamanho seja equivalente a um prédio de 5 andares. Isso é por causa da sua camuflagem de cor. E mesmo que o Titanoboa não tenha presas, ele tem pequenos dentes extremamente afiados. É possível escapar após ser mordido. Antes de comer, o Titanoboa vai te estrangular. Ele vai enrolar o corpo da sua vítima como se fosse um anel. Ele vai te apertar com os músculos até você não conseguir respirar. E é por isso que você vai desmaiar antes que a Titanoboa quebre o seu corpo. Mas espere, isso não vai acontecer com você se outro monstro voador te pegar. E este é o Argentavis. A envergadura das suas asas é tão longa quanto as lâminas de um helicóptero. E se ele te pegar perto da Titanoboa, vai te levar para o ninho dele para alimentar seus filhotes. Mas o problema aqui é que seus filhotes também são comidos pelo lagarto gigante chamado Megalania. É 4 vezes maior do que o tamanho de uma pessoa. E ele tem 2 jeitos de conseguir comida. Ele se move rapidamente e gosta de despedaçar o corpo de suas vítimas, usando seus dentes parecidos com lâminas de barbear. E quando ele já mordeu sua presa, isso será indicado pelo veneno em seu corpo, até que ele enfraqueça lentamente e então ele vai devorá-lo ainda vivo. E se você ainda sobreviver a isso, aí eu já não sei mais. Talvez seja melhor você ficar só na água. Mas espere, também existiam monstros antigos debaixo do mar. Os primeiros monstros que você veria lá eram os Anomalocaris. Por quê? Porque ele tinha olhos únicos compostos por milhares de lentes. Este camarão antigo tinha um tamanho equivalente ao de 6 camarões-tigre. Ele nadava rapidamente usando suas nadadeiras únicas e sua grande cauda. Se fosse vítima dele, seria agarrado por suas patas afiadas. E ele colocaria você em sua boca quadrada para despedaçá-lo. E se você conseguir escapar dele, provavelmente não escapará deste aqui. Este é o J. Caleopterus. Sua visão é muito clara, e ele é maior do que o camarão gigante de antes. Seu tamanho também é de 2,5 metros, equivalente a um bote inflável de 3 lugares nas praias. Ele também tem garras grandes e fortes, e ele as usa para despedaçar suas vítimas. E a sua chance de sobrevivência aqui é se você se esconder nas cavernas sob o mar.
Mas cuidado, pois o tubarão estranho pode te achar. Ele tem uma mandíbula e uma boca parecida com uma motosserra. Este é o helicoprion, e por causa da sua boca afiada, ele consegue arrancar as escamas dos peixes e serrar conchas. E agora, se você ainda sobreviveu a tudo isso, você é a pessoa mais sortuda do mundo. E com base na sua jornada, qual dessas coisas foi a que mais te assustou? Comente sua resposta abaixo do vídeo para sabermos também.